como projeto político, né? Ô, Paulo, eu queria falar um pouquinho sobre isso. As pessoas estão perguntando o que a gente pode fazer. Eu vou dar aqui uma opinião, eu tenho pensado muito a respeito disso, conversado com algumas pessoas. E a primeira coisa, eu acho que é muito importante que fique claro que esse ataque que está sendo feito não é ao Bolsonaro. O Bolsonaro é a pessoa que personifica, né, toda uma grande parte da sociedade que está sendo atacado. A direita está sendo atacada. Eles querem tirar o Bolsonaro da peleja, né, como se diz, né, da disputa eleitoral, porque ele está crescendo muito, e o Bolsonaro hoje é o único político que representa uma parcela da sociedade que realmente não aguenta mais e quer dar um basta nesse projeto de poder. Então, quando o Bolsonaro é atacado, eu acho que a gente precisa sentir que todos nós estamos sendo atacados, não o Bolsonaro. Então, quando o Supremo está atacando o Bolsonaro e traindo o Bolsonaro, porque está fazendo com que ele não possa se valer das regras que já foram colocadas desde quando ele se tornou parlamentar, ele sabe que ele tem imunidade parlamentar. Os crimes, também não existe crime sem lei que o preveja, lei anterior que o preveja, né? E o Bolsonaro está sendo vítima disso. Só que nós todos estamos, porque nós estamos perdendo a possibilidade de votar, quem quer votar no Bolsonaro, de votar naquele candidato que representa, né, o seu projeto de mudança aí desse quadro caótico, desse poder. Mas também tem uma questão, gente. O artigo 53 da Constituição Federal, que prevê que os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, ele dá também, no parágrafo 3º, a possibilidade do parlamento suspender um processo, tá, que seja movido contra aquele parlamentar, pela maioria dos seus membros, por iniciativa de um partido ou de vários deputados. E, no final, isso é votado pelo plenário. Eu acho que, se o nosso parlamento não fosse um parlamento tão covarde, ele já teria lançado mão disso desde a época do Cunha, quando o Supremo violou, né, botou o parlamento realmente de joelhos, humilhou o parlamento. Tá? Então, eu fico pensando, esses homens não têm brios, né? Porque a gente precisa realmente da maioria dos parlamentares para fazer isso. Então, a própria Constituição, ela prevê que os parlamentares podem suscitar um processo. Então, o Supremo pode processar o Bolsonaro, mas o parlamento poderia suspender esse processo. Sim. Só que eu não acredito que isso aconteça, porque não temos, talvez, essa quantidade de parlamentares, né, que se sintam atingidos, que tenham a compreensão de que não é o Bolsonaro só que está sendo atingido, é todo o parlamento, e que se hoje isso acontece com alguém que é digamos, se isso acontece com alguém que é inimigo da pessoa, um dia pode acontecer com um amigo e até com ele mesmo. A gente não pode abrir a possibilidade, né, da Constituição ser violada para um inimigo nosso e achar que fica tudo bem, né? Então, tem essa questão. E outra questão é o seguinte, gente. Nós temos que mostrar que nós não concordamos, que nós não aceitamos e que nós estamos indignados. Então, nós temos que nos levantar e irmos para as ruas. As pessoas têm que ir para frente dos tribunais de justiça lá nos seus estados, têm que vir para frente do tribunal, para o Supremo Tribunal Federal, e tem que mostrar para esses 11 homens lá com aquela capa, né, que eles não nos representam. São 11 homens que não foram eleitos por ninguém, não nos representam e estão traindo um povo, porque a nossa vontade está expressa na Constituição. Bem ou mal, a Constituição foi votada por aqueles que nos representam, ou deveriam nos representar, que são os parlamentares. Então, não pode o Supremo passar por cima, e eu acho que a gente tem que mostrar indignação. Acho que se a grande maioria das pessoas realmente for para as ruas e mostrar que não está disposta a aceitar, eu acho que o Supremo recua. Porque eu não acredito que eles vão ficar totalmente alheios a uma resposta popular. Tá? Então, nós temos dois caminhos aqui que não se excluem. Um é o caminho pelo parlamento, né? A gente começar a botar muita pressão nos parlamentares para que eles exerçam essa
faculdade que está aqui na Constituição, que eu acho que não é só faculdade, eu acho que é um poder-dever. Se o parlamento está sendo violado, cabe, né, aos parlamentares protegerem a casa do povo, pois assim eles estarão protegendo o próprio povo. Agora, se eles não têm brilho suficientes para isso, a gente tem, não tem não? Ou será que todo mundo aqui nos ouvindo tem sangue de barata? Então, eu acho que a gente tem que ir para a rua, entendeu? E mostrar, sabe, assim, dar o recado, que a gente não vai permitir que o Supremo faça isso. Enquanto há alguma chance ainda, porque eu acredito que as Forças Armadas estão ao lado do povo no Brasil. Tá? Se nós perdermos as Forças Armadas, a gente perde completamente o nosso poder. Eu acredito que as Forças Armadas estejam de olho no que o Supremo está fazendo. Agora, eu acho que a gente não deve ser violento, tá certo? Porque se a gente for violento, a gente pode acabar atraindo alguma coisa negativa para a gente. Tá? A gente pode até atrair a necessidade das Forças Armadas terem que nos conter. Eu acho que a gente não deve ser violento. Acho que a gente tem que ser incisivo, a gente tem que ser firme, a gente tem que mostrar muito claro que a gente não vai aceitar. É isso que eu acho. Professor, se eu estiver errada, me corrija. Não, você está certíssima, Bia. Essas duas linhas de ação que você falou são indispensáveis e são urgentes para esse caso imediato do Bolsonaro. É exatamente isso que nós temos que fazer. Não podemos esquecer o seguinte: pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita por entidades como Datafolha, que não são suspeitas de direitismo, mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Digamos, 70% a 80% do povo é assim. E não existe no parlamento sequer um único partido cristão e conservador. Isso já basta para mostrar a extensão do domínio hegemônico que esse pessoal da esquerda conseguiu. Então, acontece que toda esta aspiração cristã e conservadora, ela se condensou simbolicamente na pessoa do Bolsonaro. Já que não tem um partido, tem pelo menos uma pessoa. E é por isso que a destruição dessa pessoa é tão importante. Ora, mas nós não podemos esquecer o seguinte: vamos voltar de novo ao começo do labirinto. Como entramos nisto? Quer dizer, o primeiro setor da sociedade que o esquema gramsciano de ocupação de espaços dominou foi a mídia. Dominou 100% da mídia. Então, vamos dizer, a mídia é o pilar de tudo isso. E se não quebrarmos esse pilar, o sistema de poder continuará pesando sobre nós. Por isso que eu disse, você quebrar, vamos dizer, o prestígio de uma coisa como o Globo ou Folha é infinitamente mais importante do que tirar 200 presidentes da República. Você tem que atacar o poder na sua base e não na sua casca. Não adianta arranhar a casca. Você tem que ir no coração da coisa. Ora, o coração é mídia e educação. Foi esses os primeiros pilares que eles fundaram e que estão lá até hoje.